A palavra de Deus, ela é única para os cristãos. Então, o que eu faço neste momento é convidar você, seja de qual for a denominação, a abrir a palavra de Deus e entender um pouquinho melhor do que se diz respeito sobre Maria, né? Na fé dos nossos irmãos católicos, Maria tem uma posição de destaque, uma posição bastante privilegiada. Nossos irmãos católicos, eles dizem que não adoram Maria, eles têm uma veneração por Maria. Então, nesta noite, eu proponho uma meditação na Bíblia, um pouco sobre a pessoa de Maria, né? Sem dúvida alguma, uma mulher abençoada por Deus, única no seu tempo, porque a ela foi dado o privilégio e a grande responsabilidade de trazer à encarnação o Deus Todo-Poderoso. Eu acho que não haverá tempo na nossa vida terrena de meditar nesse grande mistério que é a encarnação de Deus. Isso por si só, em qualquer religião, se torna algo único, porque quando você pensa em Deus, ou quando eu digo Deus numa forma divina, é inconcebível que a forma divina tome a forma da criatura, porque por concepção Deus é superior. E quando Cristo, sendo Deus, encarna, né, através da concepção de Maria, Deus se faz homem. Ele desce ao nível da sua criatura. Isso é uma expressão de amor, uma expressão de preocupação com as suas criaturas, porque houve um motivo para isso. Deus não se tornou homem pura e simplesmente para experimentar o que as suas criaturas experimentam, mas havia um grande propósito, um propósito pura e simplesmente de salvar as suas criaturas que agora estavam numa situação de dificuldade e de perdição. E a esta mulher, no seu tempo, foi dado essa grande responsabilidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, né, que é o evangelista que ali dá um pouco mais de destaque à história de Maria, à história de como ela foi informada de que teria essa grande responsabilidade. E, por favor, eu peço que você faça questão. Eu também assisto os cultos em casa e por vezes nós somos, entre aspas, tentados a não pegar a Bíblia, porque você está sentadinho no seu sofá, você está na sua cama, enfim, seja onde for, e a sua Bíblia não está ali, você está assistindo um culto tão bom assim, né, ouvindo os hinos, cantando também, e de repente a sua Bíblia não está à mão. Mas nesta noite eu gostaria de pedir para você, por favor, pegue a sua Bíblia, no seu tablet, no seu smartphone, ou a Bíblia fisicamente, né? Vamos realmente fazer com que possamos ter contato com a Bíblia na mão, a despeito de não estarmos na igreja, tá bom? Então, Lucas capítulo 1, mas antes de entrar na história de Maria, eu queria ler junto com você a história também de uma mulher que recebeu a graça de Deus, parente de Maria, né? E que recebeu também uma grande graça e uma grande responsabilidade de Deus. Eu estou falando de Isabel, mãe de João Batista. Então, para nós lermos a história dessas duas mulheres, eu gostaria que você abrisse o livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. E vamos ler juntos, né? Tranquilamente. Você está em casa, nós estamos aqui tranquilamente na igreja. A gente tem alguns minutos aqui para ler esses vários versículos e meditar neles. Ok? Lucas capítulo 1, versículo 5. Nós que estamos aqui na igreja técnica também vai poder ler, e nós lemos assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Nesse versículo aqui, no versículo 6 e no 7, eu, meditando nessas palavras, eu entendi uma coisa, olha só, vocês sabem que no tempo bíblico, no tempo de Jesus, para uma família não ter filhos, era considerado como algo assim, como meio que uma maldição divina, né? Desprovido da graça de Deus, porque
filhos naquela época eram tidos como grandes bênçãos, como ainda hoje nós consideramos que os filhos são grandes bênçãos. Mas naquela época, em especial, ter filhos era algo que a sociedade esperava e que a sociedade considerava como realmente uma bênção de Deus. Então, um casal sem filhos era considerado um casal não totalmente abençoado. E a despeito disso, Zacarias e Isabel, o texto diz que eram irrepreensivelmente, viviam os preceitos e mandamentos do Senhor. Às vezes nós queremos obedecer a Deus e nos sentimos mais à vontade para cultuá-lo e adorá-lo e agradecer quando somos abençoados na sua totalidade. Mas aqui está um exemplo de duas pessoas que, mesmo não tendo recebido uma bênção total e até mesmo talvez não sendo reconhecidos na sociedade como um casal abençoado, se consideravam um casal abençoado, se consideravam um casal realmente agraciado por Deus a despeito de não ter filhos. E como a gente pode afirmar isso? Porque eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E você só vive nos preceitos e mandamentos do Senhor realmente se você se sente abençoado por Ele. Essa é a grande verdade. Muito bem, esse casal que não tinha filhos, o esposo aqui, ele era um sacerdote, e o versículo 8 diz que aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então você lembra, né? Que o santuário ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Uma cortina dividia, de cá da cortina havia um incensário, né? E havia a mesa dos pães da proposição. E aqui Zacarias ficou incumbido de queimar o incenso ali. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, versículo 10. O versículo 11 diz assim: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Então você imagina ali, o altar de incenso ele ficava em frente à cortina, e do lado direito apareceu um anjo para Zacarias. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Claro, muitos personagens bíblicos tiveram contato com anjos e não tiveram outra reação que não fosse o temor, né? Porque anjos, no nosso imaginário, são seres muito maiores que os humanos, são seres dotados de uma luz especial, né? Apesar de que muitas vezes a Bíblia diz que eles podem aparecer da nossa vida de maneira simples, como seres humanos. Ao que parece, neste momento, esse anjo se apresenta a Zacarias como sendo de fato uma figura imponente, uma figura diferente. Versículo 13, a Bíblia diz assim: disse-lhe, porém, o anjo assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha que notícia maravilhosa. Depois de tanto tempo, que daqui a pouco a gente vai ler que ele mesmo diz que ele e a mulher já eram velhos, né, avançado em dias, né? Depois de tempos, talvez tentando ter um filho na juventude, agora Deus, no tempo correto e com um propósito, Deus diz a Zacarias que ele vai ser pai, né? Nós temos um querido amigo e irmão aqui que recebeu a notícia, pelo menos nós recebemos a notícia recentemente, ele já sabe faz um tempo, né? O Rubens vai ser pai, então, assim, imagino a alegria, né, a expectativa. Nós estivemos juntos hoje e a gente pôde perceber a grande alegria que é, né, Rubens? De poder saber que você vai ser pai. Até hoje eu me lembro da reação quando fui informado pela minha esposa que seria pai. Foi uma grande surpresa, né? Mas foi uma grande alegria, imbuído também de um grande senso de responsabilidade, como tem que ser. Mas, enfim, a Bíblia continua dizendo que o anjo disse: em ti haverá prazer e alegria. Com certeza, o filho é sempre motivo de prazer e alegria, de um modo geral. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Olha, o filho seria uma figura que levaria alegria às pessoas, provavelmente pela mensagem que seria dado a este filho de levar ao mundo. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Versículo 15 eu estou lendo. E será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha que coisa maravilhosa. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, seria um pregador. Seria um homem que levaria a mensagem de Deus e converteria corações, né? Realmente, João Batista, um pregador de grande poder. Versículo 17 diz assim: e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, né? Como diz a profecia,
que haveria alguém que gritaria no deserto, que abriria o caminho para o Senhor, né? Versículo 17, estava lendo, né? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que importante missão deste filho. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei? Pois sou velho, olha aqui como eu falei, e a minha mulher avançada em dias. Basicamente, Zacarias perguntou para o anjo assim, como é que eu posso ter certeza disso? E aí a resposta do anjo foi o seguinte, olha, eu não sou qualquer um. Versículo 19, ele se apresenta sendo Gabriel. Eu sou Gabriel. Como se ele dissesse, olha, você está olhando para mim? Eu sou um anjo, eu sou Gabriel. E não sou qualquer um, eu assisto diante de Deus e eu fui enviado para falar para você e trazer essa boa notícia para você. E meio que, vamos dizer assim, como um recado para Zacarias, no versículo 20, o anjo diz assim, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Ou seja, pela sua incredulidade, a despeito do seu amor a Deus, da sua vida irrepreensível, né? A gente pode tomar isso também como lição para nós. Às vezes a gente tem todos os indícios de que Deus quer aquilo de nós, vai fazer aquilo na nossa vida, mas a gente está aquela titubeada, né? Será? Não sei. E aí então vem, muitas vezes, às vezes um atraso na bênção. Não por culpa de Deus, mas às vezes por a nossa própria incredulidade. No caso de Zacarias, ele foi dito o seguinte, no versículo 20, você vai ficar mudo, não poderá falar até que essas coisas aconteçam. Versículo 21, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia responder por quê? Porque estava mudo. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário, talvez ali ele tivesse saído quase que branco completamente, né? Ou balbuciando alguma coisa, né? E expressava-se por acenos e permanecia mudo, então entenderam que ele havia tido uma visão. Muito bem, uma história muito interessante, e diz que se sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Agora, quem recebe a notícia, né, é a sua esposa, Isabel. No versículo 24 diz assim, que passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ou seja, em outras palavras, é assim, olha, Deus realmente atendeu a minha oração e finalmente eu não vou ser mais aquela pessoa que a sociedade diz que não é tão abençoada por Deus. E uma curiosidade, a Bíblia diz que ela se ocultou por 5 meses, né? Alguém pode pensar assim, nossa, será que ele escondeu a gravidez? Não, alguns comentaristas bíblicos dizem que ela sentiu a necessidade, assim como o seu filho também, depois de um certo tempo, sentiu a necessidade de se excluir da convivência assim, um pouco mais próxima à sociedade, às reuniões de família, talvez, para meditar nesta grande missão que ela tinha, ou seja, se preparar para ser mãe de um homem que seria o anunciador da vinda do Salvador de toda a humanidade. Veja como essas mulheres aqui, Isabel, e agora nós vamos entrar no contexto de Maria, como elas tinham uma consciência da sua responsabilidade perante ao chamado de Deus. Ela não se escondeu, provavelmente, repito, ela tomou tempo para entender melhor o que seria ser mãe de João Batista. E eu posso dizer para você, tendo em vista a vida de João Batista e que homem ele foi que a Bíblia relata, que ela teve sucesso como mãe. Amém? Que você como mãe também possa tomar tempo para meditar quão importante é o seu papel para a vida do seu filho e para o propósito de Deus na vida do seu filho. Me lembrei agora de uma passagem de Ellen White que ela diz que nem o presidente, na sua mais importante missão de conduzir uma nação, tem a responsabilidade que uma mãe tem de conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor. Muito bem, finalmente vamos entrar aqui. Falei de Isabel, porque Isabel também vai ter o seu momento aqui na história de Maria, mas agora finalmente a gente vai entrar no texto que fala sobre Maria, mãe de Jesus, né? E o versículo 26 diz assim, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado. Que 6º mês? Só para a gente lembrar. O 6º mês de gravidez de Isabel,
né? No 6º mês foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo, né? Enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Nazaré. A primeira coisa que chama a atenção aqui é a origem de Maria. Maria não nasceu numa grande cidade, numa cidade importante, numa cidade de destaque da sua região. Ela nasceu numa cidade tão pequena que em outro texto, você pode depois procurar na sua Bíblia, em João capítulo 1, versículo 46, em que Natanael diz, ao ser informado que possivelmente havia se encontrado o Cristo, e que esse Cristo seria de Nazaré, Natanael diz assim: poderia haver alguma coisa boa que venha de Nazaré? Então Nazaré era tido como uma cidade obscura, uma cidade pequena, que não tinha nada de interessante. Os meus pais são de uma cidade pequenininha do sertão da Paraíba chamada Amparo, uma cidade de 2.000 habitantes, sem nenhuma indústria, infelizmente, com um pequeno comércio, 2.000 pessoas morando lá. Para a gente chegar lá, e eu sempre vou lá, gosto muito de ir lá, porque ainda tenho alguns parentes lá. Nós temos que tomar um voo aqui em São Paulo, viajar até João Pessoa, depois de João Pessoa ou Campina Grande, enfim, pegar mais um carro e depois viajar mais umas 2 horas de carro na estrada. E se você não quiser pelo caminho mais longe, você ainda tem que rodar mais 1h30, 2 horas de carro por uma estrada de terra. Então, é uma cidade bem pequena do sertão nordestino. Nazaré, acredito que mais ou menos fosse como essa pequena cidade que eu acabei de citar. As pessoas dizem assim, mas o que tem lá? Né? E Deus, então, escolhe uma garota, uma jovem, de uma cidade pequenininha, para poder fazer um trabalho tão grande que a gente vai ver isso. Então, o primeiro que a gente recapitula aqui na história de Maria, Deus, ele procura em todos os lugares. Não que ele não pudesse usar uma jovem de uma grande cidade, mas ele procura e encontra as pessoas que têm o coração disposto, seja onde for, para fazer o seu propósito. E Maria justamente era esse tipo de pessoa. Humilde, como a gente vai ler em alguns textos aqui, e como a gente já sabe, seu futuro esposo também uma pessoa humilde, e a gente sabe disso porque no ato da apresentação de Cristo eles apresentaram ali um casal de pombos, que era uma oferta dada por pessoas humildes, né? A gente percebe que eram pessoas humildes, né? Se Maria e José vivessem nos nossos tempos aqui na nossa região, na região metropolitana de São Paulo, eles não morariam no Morumbi, eles não morariam no Jardim Paulistano, eles não morariam em Alphaville. Muito provavelmente eles estariam nos bairros mais simples aqui desta região, mas estavam ali com o coração aberto para fazer o desejo de Deus. Isso é muito importante de entender, porque como humanos a gente tem uma visão muito diferente. Às vezes nós achamos que o valor está nas coisas caras, nós achamos que o valor está nas coisas grandes, nas coisas em que o mundo e a sociedade dão valor, quando na verdade o valor para Deus está nas coisas que fazem o seu propósito e que são humildes aos olhos dele. Muito bem, essa jovem menina, né, estava noiva de um rapaz. No versículo 27 diz assim, há uma virgem desposada. O anjo então vai a esta virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Esse nome tem vários textos que falam a respeito da sua origem. Fala-se que é um nome que fala que é exaltada, alguma coisa nesse sentido. Tem várias origens, não há certeza. Mas o nome Maria é um nome muito conhecido, um nome muito usado até hoje ainda em nomes de meninas. Foi pouco usado no primeiro século do cristianismo, é evidente, porque o nome Maria já traria uma conexão com o cristianismo, que naquela época era uma religião, nos primeiros tempos, era uma religião relegada como é que eu posso dizer? Ao não querer, né, vamos dizer assim, da sociedade. Mas depois, com o tempo, o nome Maria se tornou muito, muito popular. Até hoje, a gente acredita que as mães, quando procuram um nome, consideram Maria para a menina, porque é um nome bonito, é um nome forte, é um nome que tem uma história, né, por trás, e a gente sempre gosta de colocar nome nos filhos que tenham histórias. Hoje eu ouvi isso, né? Muito bem. Diz assim que no versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te,
muito favorecida. O Senhor é contigo. Aqui diz que o anjo entrou aonde ela estava, né? E disse para ela se alegrar. E diz que ela era muito favorecida. Aqui na língua original, muito favorecida é cheia de graça, né? E muitos de nós são de origem católica e nós lembramos da reza católica chamada Ave Maria, né? O primeiro verso da reza católica chamada Ave Maria diz assim: Ave Maria cheia de graça. Então vem daí esse verso desta reza católica, desse texto. Muito favorecida significa cheia de graça. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Aqui a gente também tem alguma coisa que às vezes passa em branco na nossa leitura bíblica e estudo, que é o seguinte: ela, ao ouvir essa palavra, o texto diz que ela se perturbou. Mas veja só, diferente de Zacarias, parece que ela não se assustou com o anjo. A gente pode ter um indício aqui de que Maria, essa jovem Maria, era uma pessoa que tinha muito contato com o seu Deus, né? A ponto de não se atemorizar com a presença do anjo, mas perturbar-se com o que ele disse. Mas ela não só se perturbou, e aqui a gente tem, na próxima palavra usada para o que ela fez, a gente tem um indício de que ela era uma jovem também inteligente, porque diz que ela passou a pensar no significado da saudação. Por que eu sou cheia de graça? Né? O Senhor é comigo, mas por que essa saudação, né? Muito favorecida? E o anjo agora esclarece para ela, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você sabe o que é graça, né? Graça é aquilo que a gente recebe, é um favor, né? Que se recebe ou que se dá. E diz assim que ela achou graça diante de Deus, o anjo disse. Aí vem a notícia, né? Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Seu pai, aqui ele pode estar se referindo tanto a Maria, que era da linhagem de Davi, como o seu esposo também, ou ao Filho de Deus, né, que também era da linhagem, logicamente, consequentemente, por ser filho de Maria, vinha da linhagem de Davi. E o anjo continua dizendo que ele reinaria para sempre, versículo 33, sobre a casa de Jacó, e o seu reino não teria fim. O que você acha que foi, ou qual foi a reação de Maria? O versículo 34 diz como foi a reação dela. Após ficar pensando naquilo, ela diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Perceba aqui a diferença da colocação de Zacarias, que também questionou o anjo, com a colocação de Maria. Zacarias diz assim, você pode até, se na sua Bíblia como a minha está na mesma página, você pode até voltar aqui, no versículo 18, onde Zacarias diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. E Maria diz assim, no versículo 34, então disse Maria: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria, ela não duvida, né? Ela diz assim: olha, eu preciso entender como vai ser isso, porque eu não sou casada, né? E uma curiosidade, né? A Bíblia não fala a respeito dos pais de Maria. Possivelmente os pais já eram falecidos, porque sempre quando a Bíblia cita alguém, cita os pais muitas vezes, né? Principalmente num contexto da história da pessoa. E aqui a gente não ouve falar sobre os pais de Maria. Então, possivelmente, ela era uma jovem, que talvez morasse com parte da sua família, mas que, ao que pode ser entendido, ela não tinha os seus pais vivos. Então, era uma jovem que estava desposada desse outro jovem também, que era José, e ela pergunta para o anjo, né? Como é que pode ser isso? E o anjo diz como é que vai ser. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, por isso que eu fiz questão de ler também a história de Isabel, o anjo parece que dá, vamos dizer assim, essa informação para confirmar: olha, você vai ter um filho.
E esse filho não vai ser do seu noivo, né, do seu futuro marido. Esse filho vai ser gerado em você, pelo Espírito Santo, e vai ser filho do Deus Altíssimo. E Isabel, tua parenta, algumas Bíblias, né, dizem que Isabel era prima de Maria, mas há controvérsias com relação a essa palavra parenta, enfim, mas elas eram aparentadas, né? Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, o anjo diz assim, olha, sua prima, sua parente Isabel é velha, já tem avançada idade e vai ser mãe, assim como você também vai ser mãe. Por quê? Versículo 37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Maria creu? Com certeza creu. Então disse Maria, e aqui esse versículo é um dos mais lindos da história dela, porque ela diz assim, está aqui a tua serva, está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Ou seja, Maria não questionou, mas eu vou ter problema, porque como é que eu vou explicar para José que ele vai ser pai sem a gente nem ter casado ainda? O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Maria não diz assim, olha, ela diz assim, que se faça em mim conforme o desejo do meu Senhor. Quantos de nós, recebendo uma notícia drástica da parte de Deus, uma informação assim, que pode nos deixar em situação aparentemente complicada, duvidam do propósito de Deus? E Maria nos dá esse exemplo. Por isso que eu digo para você hoje, Maria, ela foi uma mulher maravilhosa, foi uma mulher que realmente permitiu-se ser usada por Deus. E nesse sentido nós podemos dizer sim, que nós devemos reconhecer Maria como sendo realmente uma filha de Deus, que obedeceu e se colocou nas mãos dele. E nós podemos sim, na data de amanhã, meditar muito no que esta mulher permitiu que Deus fizesse na sua vida, né? A despeito de questões teológicas, a despeito de que a Bíblia diz que de fato Maria não está neste momento viva intercedendo por nós, né? A Bíblia chega a dizer em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só há um intercessor entre nós e Deus, e esse intercessor é Cristo. Esta é a realidade bíblica. Maria não intercede por nós. Maria espera o dia da ressurreição no pó da terra, onde nós vamos poder conhecê-la, nós vamos poder perguntar para ela como ela teve a coragem de se colocar na mão de Deus e ver tanta coisa acontecendo na sua vida. Essa é a realidade bíblica. Maria tem que ser reconhecida pelo que ela fez quando estava viva e ao se colocar nas mãos de Deus ser tão bem usada. Esta é o grande mérito de Maria, ser uma pessoa que permitiu-se ser usada por Deus. E nisso eu e você podemos sim imitar Maria na nossa vida. Muito bem, continuando aqui no versículo 39, porque daqui a pouco a gente vai chegar numa parte, né, chegando ao fim aí, numa parte muito bonita que é o Cântico de Maria, e eu preciso ler com você o Cântico de Maria. Diz assim que naqueles dias, do versículo 39, ela dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Por que ela fez questão de ir encontrar Isabel? Será que ela queria tirar a prova? Será que ela está grávida mesmo? Vou lá ver. Não estou acreditando muito nesse anjo. Não foi bem isso. Muito provavelmente, dizem alguns comentaristas bíblicos, e pela vida de Maria a gente pode pensar assim, ela foi se aconselhar com a sua parente mais velha e que estava na mesma situação dela, com um milagre em si, como ela também. E provavelmente Maria foi encontrar Isabel para se aconselhar, para compartilhar com ela a maravilha. E o versículo 40 diz que ela entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel, mas não precisou nem falar da novidade, porque a Bíblia diz, para mim, num dos momentos mais bonitos, né, quando se fala em Maria, criança, Isabel, diz assim que o versículo 41, ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, João Batista. Já reconheceu ali o Salvador, mesmo não tendo consciência nenhuma como ser humano, porque ele ainda estava no ventre da sua mãe, quiçá era ainda, era ainda um ser humano em formação. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e Maria não precisou dizer mais nada, porque no versículo 42 diz que Isabel exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Mais um verso que compõe a Ave Maria católica, né? Tem uma parte que diz isso, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do ventre que você tem aí.
uma música muito bonita, e talvez você possa ainda essa noite ouvir para descansar, a despeito de questões teológicas, é a Ave Maria de Franz Schubert. Eu gosto muito de ouvir na voz de Luciano Pavarotti, numa regência, numa orquestra com o maestro Zumbi Mehta. Você pode procurar no YouTube. Eu acho muito bonito a Ave Maria de Franz Schubert. E esse verso faz parte desta peça de música clássica. E o versículo 43 diz assim: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, né? Que alegria receber a mãe do meu Senhor, reconhecendo que Maria carregava no seu ventre o seu Senhor e Salvador. Isabel diz ali: pois logo que me chegou aos ouvidos a sua voz, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Versículo 45: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Palavras de Isabel encontrando a sua parenta grávida do Salvador da humanidade. E o versículo 46 até o 55, eu quero ler com você, é o chamado Cântico de Maria, ou em latim, o Magnificat, entre tantos cânticos que a gente tem na Bíblia. É uma obra poética, é uma música que a gente costuma muitas vezes passar aqui a ler na Bíblia e não dar a conotação maravilhosa das palavras de Maria, quando ela, encontrando Isabel, já tinha certeza de que a profecia ia se cumprir nela, né? A profecia do anjo. Ela então entende, com esse novo milagre, que é a sua prima, o bebê da sua prima se mexer no seu ventre, ela então de fato ainda fica mais maravilhada, e ela entoa esse cântico muito bonito que eu quero que você leia olhando para a sua Bíblia junto comigo, essas palavras que ela agora entoa a Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando ela diz assim, minha alma engrandece ao Senhor, ela quer dizer assim, todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que está em mim, engrandece ao Senhor e o meu Salvador. E aqui a gente percebe também que Maria, ela era uma pessoa como nós, era uma pecadora. Por que a gente pode dizer que Maria era uma pecadora? E talvez você que esteja nos acompanhando nessa noite possa achar que isso é estranho, considerando talvez a sua fé. Porque ela diz que ela se alegra em Deus, o seu Salvador. Só quem precisa de um Salvador é quem tem a possibilidade de se perder, e o pecado faz a perdição. Então Maria diz assim, eu preciso de um Salvador, e eu me alegro nesse meu Salvador. O versículo 48 diz assim, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Do versículo 46 até o 50, você percebe que ela dá graças por ela, pelo que Deus fez por ela. A partir do versículo 51, ela começa a dar graças, e aí você percebe que mesmo jovem, ela tem a dimensão real daquilo que ela está vivendo. Ela fala agora a respeito da graça de Deus para com o seu povo, para com a sua nação, para com os judeus e, no sentido espiritual, para com toda a humanidade. Ela diz assim, agiu com seu braço forte, versículo 51, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A palavra soberba também pode ser traduzida como orgulho. Orgulho, que é a origem de todos os pecados. Ela diz assim que Deus agiu contra os soberbos, como? Na pessoa de Jesus Cristo, que ela estava ali gerando. E alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Maria, na sua vida, na sua existência, é uma ode ao que Deus pode fazer com os humildes e o seu amor pelos humildes. E não é humilde apenas simplesmente de bens materiais, humildes de coração. Pessoas que, apesar de bens, apesar de terem intelecto, terem capacidades e conhecimento acadêmico, elas se consideram nada diante de Deus. Ele exalta os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Se você fizer a conta, Isabel estava com 6 meses, ela passou mais 3 meses, talvez ela tenha esperado o filho de Isabel nascer, João Batista, e então tomou o seu rumo para então iniciar também
o seu processo de gestação desta criança, ou poder se preparar para ser a pessoa que traria o Salvador ou Deus encarnado a este mundo. Amanhã, no feriado, ao estudar a sua lição da escola sabatina, meditar na palavra de Deus, medite também na vida de Maria, o quanto ela se colocou nas mãos de Deus para que Ele fizesse a sua obra na vida dela. Que eu e você, nesta semana e até a volta de Jesus, possamos também a cada dia nos colocar nas mãos de Deus e fruir da sua maravilhosa graça. Amém.